pessoal, aqui é a Joliveto do Livros Bolinhos e esse é mais um vídeo resenha. Acho que na última vídeo resenha que eu fiz eu tava meio bitolada, né? Assim, depois eu parei, terminei e fiquei pensando, falei, cara, parecia uma louca. Mas acho que vocês entenderam, né? Sabe como é? Eu juro que eu não uso droga, gente. Eu mal bebo, então é espontâneo e natural. Eu realmente gostei muito do livro. Se você não sabe o que eu tô falando, dá uma procurada. Eu vou deixar o link aqui embaixo na resenha do Sol Também é uma Estrela. E no final do vídeo vai ter também aqui o quadradinho pra você clicar. Enfim, vamos voltar ao foco, porque finalmente eu estou fazendo a resenha de 2 a 2 do Nicholas Sparks, que também saiu aqui pelo Arqueiro. Nossa, 2 resenhas do Arqueiro seguidas. Não podemos. Enfim, brincadeiras à parte. Esse livro, como vocês sabem, é autografado. E se vocês não sabem, é porque não viram o vídeo da saga do autógrafo do Nicholas Sparks. Então também vou deixar o link aqui embaixo, porque merece ser assistido. Porque, gente, a gente acordou às 5h15 da manhã pra ver o homem às 6 horas da noite. Enfim, assistam que vocês vão entender. Bom, então finalmente vou falar desse livro. A leitura desse livro me deixou muito feliz, porque sim, eu gostei. Então isso já me, tirou um peso dos ombros, porque o último livro dele que eu tinha lido, No Seu Olhar, eu tinha achado uma bela bosta. Muito, muito, muito ruim. Eu não gostei mesmo. Vou deixar o link da resenha aqui embaixo, que eu e a Natália Eiras, do Perdida na Biblioteca, fizemos uma resenha em dupla. Foi uma experiência muito engraçada, porque a Natália nunca tinha lido nada do Sparks. Eu enchi o saco dela pra ler e quando a gente leu o livro era ruim. Antes ela tivesse lido esse aqui. Bom, o 2 a 2 conta a história do Russell, da Vivian, da London, da Marge, da Liz, da Emily, do Body, de um monte de gente. Mas o protagonista é o Russell. Ele é um publicitário e tem uma carreira super bem sucedida. É casado com a Vivian, uma mulher linda, que tinha também uma carreira bem sucedida, que abandonou pra cuidar da filhinha deles, a London, que tem 6 aninhos. 6. Eu sempre fico na dúvida, são 5 ou 6. Tem 6 aninhos. E daí, um belo dia, lá na casa dos 30 e poucos anos, 30 e muitos, ele acha que tá na hora de alçar voo solo. O que quer dizer, ele acha que é um bom momento para largar o emprego e lançar sua própria empresa. Porque o chefe, digamos, que tá meio atrás dele. Então ele sabe que a qualquer momento pode perder o emprego, então ele decide dar o primeiro passo e abrir a própria agência de publicidade. Bom, ok. Isso, pra quem já abriu o próprio negócio, eu nunca abri, mas eu imagino como seja, dá pra sacar os problemas que isso trazem, né? Porque você perde uma renda fixa, você precisa fazer muito investimento, enfim, traz toda uma tensão pra família, que acaba se refletindo na relação dele e da Vivian, e consequentemente com a London também. A Vivian acaba decidindo arrumar um emprego, e aí de repente, do nada, ele se vê num caminho que ele não imaginava. Ele tem um emprego que ele achou que sempre queria, porém não faz o sucesso que ele imaginou, e aí ele passa a inverter os papéis com a esposa. Ele passa muito mais tempo com a filha. Passa basicamente a cuidar da London pra tudo. Leva pra escola, leva pro balé, leva não sei o quê. Então, enfim, rola uma tensão, toda uma tensão no casamento. Mas o foco principal do livro não é esse. Isso que eu achei muito legal. O foco principal de 2 a 2 não é o romance romântico entre o protagonista e uma mulher. Não. Tem romance? Tem romance. Tem drama sparksiano? Tem muito drama sparksiano. Mas esse não é o foco. O foco principal do livro se desenrola em torno da relação do Russell com a London, a filhinha dele. E é muito legal, assim, poder ter uma mudança de ares, digamos assim, do Sparks. Ele me surpreendeu totalmente. Ele já tem um livro, né, que fala sobre isso, que é o À Primeira Vista. Vou deixar o link aqui pra quem nunca ouviu falar no livro. Tem resenha aqui no blog, vou deixar o link aqui embaixo. Enfim, ele pega um pouquinho do À Primeira Vista, mistura um pouquinho com outros livros dele e saiu o 2 a 2, que é um livro de 500 páginas. É o maior livro do Sparks que eu já vi. E, consequentemente, já li. E, assim, outra coisa muito surpreendente é que
o livro vai até, tipo, a página 300 e pouco, é muito bom, vai lá até a página 300 e pouco, e aí, tá, beleza, só faltam 150 páginas pra acabar, e aí ainda tem, tipo, um mega acontecimento, que é uma reviravolta gigante. Então, assim, além de centralizar no relacionamento dele com a London, o livro trata também do relacionamento dele com a Vivian, que é a esposa dele, no relacionamento dele com a Marge, que é a irmã dele, e acaba também resvalando no relacionamento dele com a cunhada, que é a esposa da Marge, com os pais, com a Emily, que é uma amiga dele, enfim, dos tempos de faculdade, e até mesmo, por incrível que pareça, no relacionamento dele com ele mesmo, da forma como ele se vê, sabe? A autoimagem dele, a autopercepção dele vai mudando muito ao longo do livro. E ele demora a entender isso. Ele basicamente só entende quando as pessoas jogam isso positivamente na cara dele. E ele fala, realmente, caramba, olha quanto minha vida mudou. Então, assim, é um livro complexo nesse sentido de abordar vários temas bacanas e importantes. Ao mesmo tempo, a história flui, que é uma beleza. Ela flui muito fácil, mesmo sendo 500 páginas. Você não percebe conforme você vai lendo. Tipo, é muito, muito rápido. Desculpa, gente. Algum carro passou na rua e fez barulho. Enfim, é uma leitura muito, muito, muito rápida. E a estrutura dos capítulos tem uma coisa muito curiosa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Então, no início, é como se ele relembrasse alguma coisa do passado dele. Dele com a Emily, com a London, dele com a Vivian, ou dele com a amizade dele com a Emily, dele com a irmã, com a Marge, dele com os pais. Ele sempre relembra alguma situação, e aí você sabe que o capítulo em questão vai tratar um pouco daqueles personagens. Então, daquele núcleo. Então é muito legal, porque você conhece o passado inteiro do personagem com detalhes e vai acompanhando o presente e o futuro dele também. Os personagens, o Russell me incomodou um pouco às vezes, tá? A Marge é sensacional, gostei muito dela, muito mesmo. A Vivian, nossa, às vezes eu queria socar essa mulher, tipo, hard, assim, tipo... Algumas coisas que aconteceram me deixaram revoltadíssimas. A London é um doce de menina, é muito fofa, é uma personagem super querida, que você fica, ai, que bonitinha, eu quero pra mim. Então, assim, a identificação com os personagens é super tranquila, assim, de gostar, a empatia é tranquilíssima. A leitura é super fluida, então a narrativa dele tá muito gostosa de ler. Não tem nada tão forçado quanto tinha no último, que eu achei, né, no livro anterior, no Seu Olhar. E, assim, ele traz fatos muito verdadeiros, muito reais. Eu não queria dar um spoiler, então vou evitar, mas, assim, às vezes a vida da gente não acontece como a gente esperava, como a gente imaginou. Às vezes as coisas saem dos trilhos, às vezes as coisas acontecem sem que a gente esteja preparado para lidar com elas. E você tem que se virar. Você tem que, tipo, keep going, entendeu? Você tem que dar um jeito de superar, de passar por cima, de continuar vivendo, né? Porque o mundo não para. Você continua tendo uma esposa, continua tendo uma filha, continua tendo uma família. Enfim, é como se a vida da gente fosse em várias bolinhas. Tem o trabalho, a bolinha trabalho, é da família, dos amigos, do núcleo familiar mais interno, né? Que é tipo sua esposa, sua filha. E você tá ali tentando equilibrar todas. E, sabe, às vezes uma pode cair um pouquinho, mas o seu objetivo é manter todas funcionando. Então, assim, o livro traz muito disso e eu acho que ele acaba trazendo um pouquinho de uma coisa mais pessoal do Nicholas, né? Pra quem não sabe, eu comentei no vídeo sobre o No Seu Olhar, ele se separou da Cat, né? Que é a esposa dele, tipo, desde sempre, pra quem ele sempre dedicou todos os livros. Então, assim, eu acho que você consegue perceber... Os filhos deles, quando eles se separaram, não eram tão novos quanto a London, claro. Mas, assim, você consegue perceber um pouco de... Não vou dizer experiência própria, mas você consegue... Sei, perceber que o autor não só
estudou aquilo para falar sobre, não fez só uma pesquisa. Você sabe que tem um pouco de experiência pessoal, pelo menos foi o que eu consegui sentir nessas páginas. Tanto na relação com a filha, né, do Russell com a filha, o Sparks, o Nicholas, ele tem acho que 5 filhos, 6 filhos, ele tem filho pra caramba. Então assim, ele sabe muito bem do que ele tá falando. Outras coisas que aconteceram na vida dele que eu quase falei agora, ia ser um mega spoiler. Outras coisas que aconteceram na vida dele também acontecem aqui nesse livro. Então, assim, não vou dizer que é um livro biográfico, óbvio que não, autobiográfico. Mas é um livro que eu acho que tem bastante experiência pessoal. Enfim, eu fiquei muito feliz, porque como vocês sabem, o Sparks é um autor que eu amo de paixão. Eu já tava um pouco decepcionada por há um tempo não ter nada dele que eu amasse tanto. E esse aqui, cara, eu adorei, gostei mesmo. Acho que se você tá que nem eu, meio ressabiada com ele, dá uma chance, porque o 2-2 super valeu a pena. Óbvio que teve toda a empolgação de eu ter acabado de encontrar com ele e querer ler um livrinho dele. Claro, isso conta, eu sei. Mas assim, de fato é um livro muito superior a No Seu Olhar. E se você já gostou de No Seu Olhar, não sei como, você vai gostar desse aqui também, então não tem erro. O que eu posso dizer é que eu tô mais ansiosa ainda do que eu já estava para ler outros livros dele. Porque, gente, esse cara... Cara, sério, a gente ri, a gente fica com raiva, a gente fica, oh, que fofinho, e a gente chora. Mas como a gente chora? Senhor, sério, cuidado se vocês estiverem lendo Sparks em público, é choro certo. Eu já acho que eu chorei, sei lá, quase todos os livros desse homem. É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal do blog, clica aqui no bolinho, que fica aqui, ó, nesse cantinho da tela, na parte de baixo, tem um bolinho. Você clica nele e clica não, só passar o mouse por cima e depois clica em se inscrever. Olha que fácil. E se você tá por fora dos últimos vídeos que rolaram, ou tá com preguiça de procurar, ou não teve tempo de ver, eu vou botar aqui, desse lado, as últimas coisinhas que saíram por aqui. Inclusive a resenha que eu citei aqui no início do vídeo do O Sol Também é uma Estrela, que eu tava meio doidinha. Então, tá aqui. Então não se esqueçam, inscrevam-se aqui ou aqui embaixo e cliquem aqui para ver o vídeo. E deem like, enfim. Gente, YouTube, né? Vocês conhecem, por favor, não precisa ensinar. É isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, que eu já sei o que é. Eu acho que eu já sei, acho que vai ser uma tag super legal. Então, fiquem de olho, nos vemos no sábado. É isso. Beijo, fui!